Agora a gente vai falar de casos que têm sido registrados com mais frequência aqui no Brasil e também em todo o mundo. São casos de violência que envolvem adolescentes. Aqui no Brasil, recentemente, semana passada, um adolescente de 14 anos foi apreendido no Rio de Janeiro após confessar o assassinato dos pais e do irmão de apenas 3 anos. Os corpos foram encontrados em uma cisterna no quintal da casa. Ao relatar o crime, o jovem demonstrou frieza, afirmando que não se arrependia do que havia feito. A polícia investiga se ele cometeu o crime por motivação financeira e emocional. No celular havia buscas sobre como sacar o FGTS de falecidos e indícios de um namoro virtual com uma adolescente de outro estado. E para a gente entender esse caso e também outros, né? O que leva um jovem a esse tipo de comportamento extremo? A gente conversa agora com o Sérgio Tchaikovsky Júnior. Ele é psicanalista, professor e pesquisador em violência urbana. Bem-vindo à primeira edição, professor. Muito obrigado, bom dia, agradeço imensamente o convite. Até para a gente conversar um pouquinho de maneira um pouco mais séria, né? Porque a gente vê muitas conversas, aquela famosa conversa de bar. Exato. E é importante a gente transmitir para quem está em casa acompanhando algumas informações de caráter científico e as pessoas entendam um pouquinho mais dessa questão que está acontecendo hoje com mais intensidade na nossa sociedade. Exatamente. Professor, o que pode levar, né? Um adolescente, uma criança de 14 anos a cometer um crime tão extremo, tão cruel, brutal contra a própria família. É possível identificar aí traços de psicopatia em casos assim, em pessoas tão jovens? Com toda certeza. Acho que é bacana a gente definir o que é psicopatia, porque as pessoas confundem, né, a psicopatia com a sociopatia e outros transtornos mais. Então, o que é interessante nós discutirmos? Primeiramente, hoje o cérebro humano, por mais que a gente tenha evoluído bastante dentro da neurociência, da própria medicina, ele é um grande mistério. Sim. Então, muito daquilo que, inclusive, eu ensino para meus alunos e eu pesquiso, são detalhes assim que são correntes de pensamento, são epistemologias como nós conhecemos, né? Então, é bacana a gente imaginar assim, quem está em casa. Então, nós temos aí, digamos assim, extremos. Nós chamamos a chamada normalidade e a anormalidade. Inclusive, na psicanálise, eu trabalhei isso no meu TCC. Quer dizer, a loucura e, aspas, a sanidade. Só que entre esses dois extremos, nós temos uma zona cinzenta, uma aurora, onde nós vamos ter os transtornos. E aí, o que nós vamos ter? As chamadas condutopatias. Dentro das condutopatias, o que nós temos? Nós temos a sociopatia, a psicopatia, o narcisismo, as pessoas maquiavélicas. Então, na verdade, quando a gente analisa um caso como esse, a pessoa é um amálgama de diferentes tipos de transtorno. Então, cada um dos transtornos, e isso, logicamente, cada linha de pensamento acaba definindo de alguma maneira, ela não é definida de maneira cartesiana. Existem umas certas nuances, né? Então, a pessoa pode ser simultaneamente narcisista e psicopata, maquiavélica e sociopata. Agora, no caso da psicopatia e da sociopatia, o que elas apresentam em comum? A ausência ou uma diminuição com relação à empatia. Né? Com a diferença de que a pessoa que é chamada sociopata, por que ela consegue ser mais facilmente identificada? Porque, muito embora ela não seja como nós, vamos pensar assim, normais, que tenha a questão da empatia mais aflorada, a questão do perdão, a questão de você saber trabalhar em sociedade, o que ela acontece? Ela consegue, de certa maneira, ou não consegue, né, dominar as emoções. Sim. Quer dizer, o sociopata, diferentemente do psicopata, ele acaba apresentando traços que você consegue identificar. Quem que é, aspas, o mais perigoso? É o psicopata. Porque o psicopata não só não tem empatia, como ele consegue disfarçar muito bem. Ele consegue se inserir dentro do nosso contexto de tal maneira que nós, ao analisarmos assim esteticamente, ele não tem um traço único. Por isso que você não consegue fazer como o Lombroso desejava fazendo direito assim, ó, pessoa com traço psicopata. A gente, infelizmente, não consegue. Então, no caso desse adolescente, o que você percebe? Primeiro, um narcisismo, quer dizer, uma espetacularização muito forte, com certeza aí uma psicopatia, porque ele não apresenta nenhum traço de arrependimento, né, com relação à questão dos pais, e talvez você possa pegar alguma coisa ou não da questão do Maquiavel, porque o Maquiavel é a questão de você manipular. Né, Maquiavel traz o conceito de virtude, de você controlar o destino, quer dizer, o maquiavélico é um manipulador. Então você percebe diferentes traços nesse adolescente que acaba compondo, digamos assim, esse amálgama e que leva depois a essa conduta aflorar com mais intensidade. E, professora, a gente tem muitos casos, né, recentes. A gente citou esse do Rio de Janeiro, mas a gente teve um caso recente também aqui no Paraná, né, de um adolescente que matou os avós. Sim. E a gente tem outros casos, a gente falou, até foi muito polêmico, né, uma criança de 9 anos no interior aqui do Paraná, que visitou uma feira de animais, acabou voltando ali e matando aqueles animais. A gente sabe que esse diagnóstico, normalmente, né, de problemas ligados a desordens mentais, a gente tem um diagnóstico mais preciso na fase adulta.
adulta, mas a gente vê essas características no adolescente. Por que a gente tem essa zona cinzenta também em relação à idade? É o cérebro que está se formando ainda? São características que a gente não pode definir ainda de forma definitiva? Por que a gente tem né, essa zona cinzenta também em relação à idade? Então, o que é bacana a gente discutir? Eu vou apresentar um ponto de vista, isso não é consenso, né? Eu que trabalho mais perto da psicanálise, da neurociência, Sim. o que nós dizemos assim? As pessoas já nascem propensas a isso. Quer dizer, existe a priori uma questão de cunho biológico, uma má formação muitas vezes neural, alguma questão de dopamina, serotonina, ou seja, existe um componente biológico. Até porque nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais. É o funcionamento do cérebro que é diferente. Isso. Primeiramente, o funcionamento do cérebro é diferente, né? A formação do cérebro é diferente, a composição e, lógico, a percepção. E onde é que vai entrar o componente social e o componente psicológico? Muitas vezes a pessoa tem esse traço, ela nasce, mas por que ela não desenvolve? Porque ela não tem um gatilho. Quer dizer, ela vive num ambiente onde existe um maior distanciamento da questão da violência, existe determinadas travas sociais, existem componentes, inclusive, de caráter filosófico, de caráter religioso, que impedem a pessoa, muitas vezes, de certa maneira, aflorar isso. Já em contrapartida, o que você nota? Em outras situações, a pessoa nasce com isso, e por que vai aflorar? Muitas vezes a criança ela não iria desenvolver esse tipo de traço, mas por quê? Ela sofre um fenômeno prévio de violência. Ela vê isso acontecendo em casa, ela vê isso acontecendo, esse afrouxamento, muitas vezes, da questão, inclusive, das nossas normas sociais, acaba possibilitando isso eclodir com mais intensidade. Então, é bacana que quem está em casa entenda, isso sempre existiu. Por que isso está aparecendo com mais intensidade? Não só por uma questão biológica. As pessoas falam assim, professor, mas existe uma questão hoje genética por trás? Existe, mas existe um componente sócio e psicológico de normatização social que acaba possibilitando. Um caso específico é a família. Né? Se você tem hoje famílias onde a violência se torna mais presente, e não só a violência da agressão, é a violência simbólica. Né? A violência da humilhação. O silêncio é uma modalidade simbólica de violência. Obrigar a criança a ficar em silêncio. Então, se você muitas vezes cria essa criança nesse ambiente, ela tende muitas vezes a apresentar esse tipo de comportamento. E se nós percebemos aí esse processo de afrouxamento, vamos colocar assim, dessa normatização social, a tendência, isso infelizmente, que esses casos se tornem cada vez mais comuns. Existem, inclusive, estudos, né, isso muito mais conectado à Europa, não tem tanto ao Brasil, de que, em média, de 5 a 10% da população mundial tem já, biologicamente falando, tendências a desenvolver transtornos ligados ou ao comportamento maquiavélico, ou ao narcisismo, ou à sociopatia, ou a outros mais, porque é um espectro bastante elevado. E por que isso não aparecia tanto no passado? Porque, por exemplo, a família tinha uma questão muito mais forte com o adolescente. Sim. Então, eu não vou desenvolver isso porque vai gerar um transtorno para a minha família. Agora, numa realidade onde você percebe hoje uma desconexão dos adolescentes, aquilo que o Bauman fala de desenraizar, que você não tem mais uma relação com as suas raízes. Sim. Quer dizer, quando você vai desenvolver algo, você não pensa nos seus pais, não que seja o único motivo, mas é um motivo a mais para tornar isso cada vez mais comum. E que é muito perigoso, né? Exatamente. E como que as escolas e as famílias devem atuar preventivamente? Ela dá para identificar alguns sinais? Como que deve agir em relação a essa situação? Interessante, aí a gente pode pensar em alguns exemplos, né? Acho que é legal para quem está em casa depois assistir. Eu sempre digo filmes assim. Um filme que é muito bacana é o filme do Silêncio dos Inocentes, do Hannibal. Né? Você nota que o gatilho para desenvolver a psicopatia é o fato dele ter se alimentado da irmã. Lembra que eles estão presos em um castelo, depois os nazistas vão lá, depois os próprios comunistas acabam invadindo o castelo. Né? Os pega lá o outro filme que eu adoro explicar para os alunos, Bastardos Inglórios, pega lá o Coronel Landa, por exemplo. Ele é um indivíduo tipicamente narcisista e psicopata. Então, com relação à questão desses traços, um primeiro traço que você nota na criança, isso é bacana até os próprios pais notarem, é quando a criança passa a desenvolver atitudes não empáticas com os animais. Quer dizer, a criança ela não começa direto com o ser humano. Porque da mesma maneira que o ato de brincar é você se preparar para a vida adulta, o indivíduo psicopata, ele treina literalmente aonde? No animal. Então, ele pega o passarinho e tortura, ele pega o gato e tortura, ele pega o cachorro e tortura. Então, a mãe e o pai podem identificar, não que isso obrigatoriamente vá configurar um quadro de psicopatia, mas é uma maneira da professora, do pai, ou mesmo do colega, perceber e falar assim, mas espera aí, por que eu estou aqui brincando com o meu cachorro e o meu colega está machucando o cachorro? E o cachorro não fez nada para a gente. Então, isso é um indício de que se você não desenvolver um tratamento mais específico e tentar controlar isso, que no caso da sociopatia é um pouco mais fácil, terapia, remédio, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa tem uma descarga muito grande de adrenalina.
que o que move o psicopata não é o ato de matar, mas é a sensação de domínio. É de tornar o outro objeto, de manipular. Então, se você muitas vezes, através de um processo medicamentoso, consegue reduzir esse tipo de estímulo, você consegue diminuir a incidência dele aflorar isso junto a um outro ser humano. E, doutor, professor, falar principalmente no caso de crianças e adolescentes, pode ser também um sinal de pedido de ajuda? É a forma ali, é um período até ideal de começar esse tratamento da sociedade, da família, de todos nós podermos intervir nisso? Assim, a gente precisa refletir sobre isso, sobre essa maior estrutura de acolhimento e tratamento desses jovens? Existe todo um preconceito na nossa sociedade com relação aos tratamentos que se dão no campo psicológico, mental e outros mais. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu, particularmente, que sigo mais além da psicanálise, eu falo o seguinte: a psiquiatria, o fármaco em si, ele resolve determinados transtornos até um ponto. Mas ele cura o quê? Ele cura o externo. É que nem quando você tem o toque. Você tem a obsessão e a compulsão. A compulsão é a manifestação da obsessão. Então, a pessoa sente, no caso da obsessão, sujo. Compulsão, lavar as mãos. Então, quando você pega uma criança, muitas vezes, com traços já de psicopatia, você ministra o remédio, o que você faz? Você amortiza o ato. Mas você não necessariamente trabalha o quê? A causa. Então, é importante que você, desde que você, muitas vezes, nota qualquer tipo de comportamento antissocial, porque são transtornos antissociais. A criança é muito quieta, a criança, de maneira, digamos assim, aí sim, compulsiva, agride os coleguinhas, tem comportamentos, muitas vezes, assim, de humilhar, de criar situações de conflito. A criança é manipuladora. Eu também trabalho no colégio e você vê isso, né? Eu comecei a trabalhar com professor em 2001, com 7ª, 8ª série. Tem crianças com, digamos assim, 12 anos, traços tipicamente manipuladores, maquiavélicos. Então você nota isso. Então o que o pai tinha que fazer? Ao invés do pai ou a mãe se esquivarem, que uma coisa é você não perceber, ok? Agora, se você percebe, levar a criança numa terapia não é crime, é muito pelo contrário. Porque às vezes você vai desvendar alguma coisa ligado a um trauma prévio, né? O próprio ato de nascer é traumático, né? Que se você conseguir trabalhar a causa, o fenômeno em si você consegue atenuar depois da fase adulta. O quanto antes você conseguir, desde o início, trabalhar a questão do medicamento junto com a terapia, você consegue atenuar. E depois que você chega na fase adulta é muito mais complicado. A pessoa já está com a estrutura mental formada e com esses hábitos, né? Com essas questões, condutas, né, de certa maneira, são chamados rituais que nós percebemos, já organizados. Tá certo. Professor, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui. Imagina. Esclarecido tudo isso pra gente. É algo que a gente precisa, né, constantemente estar falando, né? Porque a gente tem um novo hábito na juventude, as redes sociais estão aí, é uma liberdade diferente, faz parte dessa desconexão que o professor estava falando, né? A gente Bastante precisa seguir perigosa. falando disso, né? Eu que sou mãe, acho bastante perigosa também, né, professor? Tem um fenômeno muito forte de tribalização hoje em dia da sociedade. Exato. Então, os pais, eles têm que ficar... O pai, ele tem que se assenhorar da criação do filho. Né? Hoje a gente percebe que muitas vezes são, desculpa o termo, moleques criando criança. Então, se você vê aquele pai, muitas vezes, não toma atitude no mercado, que vê a criança, digamos assim, brigando, muito xingando, isso vai escalar. E depois, quem acaba sofrendo as consequências sou eu lá no colégio, porque eu tenho que fazer o papel do pai e do educador. Então, pelo amor de Deus, pais, cuidem dos seus filhos para que depois nós, professores, possamos ter uma vida mais saudável e feliz. Muito bom. Porque faz parte de cada um de nós, né, gente? Exatamente. Cuidar das crianças e dos adolescentes são aí medidas constitucionais de todos nós da Exatamente. É sociedade. obrigação do pai fazer isso. Isso aí. Nós conversamos com Sérgio Tchaikovsky Júnior, psicanalista, professor da Unicuritiba e pesquisador de violência, sobre violência urbana. Ele explicou pra gente, né, o que pode levar adolescentes, jovens a cometerem crimes extremos. Muitíssimo obrigada. Imagine as ordens, dessa vez precisaram de mim, será um prazer convidar com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Isso aí, volte Obrigada. sempre. Um ótimo dia a vocês. Obrigado.